O CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital e está a você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, de segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Tacada de Mestre. Essa iniciativa do CT Segurança começou um dia pós-pandemia, trazendo conteúdo, disseminando informações para o nosso público que são todos essenciais. Hashtag somos essenciais. Já começo a live pedindo para que todos vocês dêem o seu joinha. Compartilhe com todos os seus contatos, porque essa é a live global, a live de diferentes fusos. Eu tenho aqui 3 grandes amigos, que vai ser uma noite divertida, com essa cara de feliz do Harry, com essa sua cadeira de gamer, vai ser uma noite super divertida. Eu tenho 3 grandes amigos comigo hoje, nessa noite, Harry, ilustre amigo, Adriano Guimarães e Salvador Dahan, são 3 culturas dentro da mesma live. Uma live onde abordaremos o tema carreira internacional, como é que esses executivos chegaram em suas posições, quais foram as etapas que galgaram para poder chegar nessas posições, como é que eles construíram a sua carreira como executivo e falar um pouquinho sobre o comparativo dos mercados entre o mercado do Catar, em Doha, o mercado no Japão, o mercado alemão, que o Adriano também teve uma experiência, e o mercado, obviamente, brasileiro. Senhores, sejam bem-vindos ao Tacada de Mestre. Comigo, Roberto Coletti, mais uma noite. Por favor, se apresentem. E, Harry, eu não tenho como não deixar que você faça a sua primeira apresentação dos 3. Um cara que eu estimo, que eu admiro, então, por favor, se apresente para o nosso público. Boa noite a todos, boa noite, Colete, meu grande amigo. É um prazer estar aqui com vocês, Adriano, Salvador, o pessoal do CT Segurança. Para todos que estão assistindo a gente, meu nome é Harry James Hong Kong. Muita gente me conhece por Hong Kong por causa do quartel, que foi onde tudo começou, né, minha carreira. Depois, minha carreira passou pelo outro lado da mesa, onde a minha principal escola de segurança privada foi a maior empresa de segurança do Brasil na época, que chamava Pires. Entrega a idade, né? Quando a gente fala da Pires, a gente entrega um pouco a idade. Depois, passei pela Ingeseg, lá do Vale do Paraíba. Depois,
mudei de lado de mesa, onde comecei nas multinacionais, passando pela Penske, Comgás, Panalpina, Alcoa, Amazon e agora Facebook. Essa é a rápida pincelada da trajetória. Nós vamos falar um pouquinho essa noite o que é que tanto executivo de segurança compõe o time no Facebook, né? Isso é uma curiosidade que todo mundo pergunta. O que é que um cara de security faz na porra do Facebook, que só tem prédios aqui no Brasil? Mas vamos deixar essa discussão para mais para frente. Adriano, agora a palavra está contigo, porque o Salvador, eu não sei se ele é o mais velho, mas cara de mais velho ele tem dos três, então eu vou deixá-lo por último. Por favor, Adriano. É a barba do Salva. Bom, o que o executivo de security faz no Facebook? Faz cybersecurity, né? Acho que é a nossa praia. Mas, enfim, obrigado, Colette. Boa noite, Harry. Boa noite, Salva. Prazer ter sido convidado para estar aqui com vocês, especialmente com dois grandes amigos, ou três, né? A gente tem história para contar. O Harry eu conheci ainda quando ele estava na Penske. Salvador, fui o sucessor dele na Procter & Gamble, então a gente já se conhece aí para, no mínimo, acho que 20 anos, e você conseguiu conciliar legal para a gente fazer essa live. Bom, me apresentando rápido, para quem não me conhece, eu sou o Adriano Guimarães, tive passagem em empresas como Vivo, primeiro comecei como consultor, né, na Vance International, uma empresa que já não existe mais, era uma empresa americana, eu fui para Vivo, saí da Vivo, fui para a Procter & Gamble, saí da Procter & Gamble, eu fui para Diageo, não, eu fui para Bung, depois da Bung eu rodei um pouco ainda, fui para Diageo, Zurich e agora na Volkswagen. Passei por algumas empresas, não muito diferente dos demais. Bom, vocês já perceberam que a noite vai ser enriquecedora. A gente vai falar um pouquinho do fuso horário de cada um daqui a pouco, mas antes disso, Salvador, agora a palavra é com o mais veterano do quarteto aqui, agora a palavra é com você. Bom dia a todos, primeira coisa. Aqui é bom dia. Aqui também, bom dia. Obrigado, Colette, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, meus grandes amigos. Valeu pela oportunidade, também agradeço ao CT Segurança. Primeiro, é um prazer falar de tão longe, voltar a ter o contato com o Brasil, falar o português sempre é bom. Eu moro no Japão já há quase um ano, minha experiência, né, de vida profissional de segurança começou já, né, sem entregar a idade, há algum tempo atrás, primeiro em consultoria, né, tinha uma empresa de consultoria, a Prot Soluções de Segurança, depois migrei para o mundo corporativo, começando pela P&G, depois da P&G fiquei muito tempo na Gerdau. Na Gerdau eu tive também a oportunidade de fazer uma combinação de carreira, né, Security e Compliance, e o que me trouxe para a Nissan foi a área de Compliance, onde eu sigo primeiro no Brasil, né, na América Latina, e depois tendo essa oportunidade aqui no Japão. Então, um pouco da minha história. Bom, legal. Antes da gente dar o start aqui no nosso tema principal, eu vou fazer alguns agradecimentos. Tem muita gente conectada aqui com a gente. Gustavo, você sabe que o Gus foi o responsável por essa live. O Gus, que está aqui com a gente, foi o primeiro comentário aqui. Ele falou: Colette, por que você não faz uma live sobre carreira internacional e convida os três? Então, essa live tem a homenagem para o Gustavo, que foi quem foi o idealizador desse contexto, né? Então, Gus, parabéns, estou aqui com esses três feras. Bom, o Cambraia da Protege, um grande amigo, o professor Teanes, o Wesley da GR está aqui com a gente, Milani, grande Milani, também contemporâneo da nossa época de quartel, o Harry, Redson, Margarida, que está aqui sempre com a gente, Vera Lúcia, Marcelo Bando, superintendente comercial da GR, o grande professor Roberto Costa, Rodrigo Camargo, Érica Zanetti, também faz parte aqui do quadro no CT Segurança, tem um programa incrível, Gestoras da Segurança, eu que defendo a bandeira das mulheres no setor, Robson Bárbara, Marcelo Pires, o grande Beni, o presidente da ASIS São Paulo, meu par na ASIS, grande Beni, Nelson Pereira,
Quem mais está aqui com a gente? Clodoaldo Ribeiro, meu filho Vinícius, Carnaúba, olha aí, Salvador, você conseguiu tirar o Carnaúba do sofá. Grande Trouxe ele Carnaúba, aqui, grande um abraço. Carnaúba, uma referência. Henrique Heder, Marcelo Medina, Ailton Vieira, tem muita gente aqui conosco, Lorena, daqui a pouco eu falo mais. Mas vamos lá, pessoal. Juntar esses três não foi fácil. Convencê-los a participar desse programa, imaginando que a gente tem diversos fusos. Adriano, que horas que é agora no Catar, em Doha? 1h40 da manhã? 1h40 da manhã. 1h40 da manhã, então se sintam privilegiados. Então, por favor, dê o seu joinha aqui, porque deixar esse cara acordado, ele está com sono, a gente não vai deixá-lo dormir durante a live, não foi fácil. O Salvador, num fuso de 12 horas, já são 7 horas da manhã, e o Harry, sentado na sua cadeira de gamer, foi o mais difícil de convencê-lo. Então, sintam privilegiados. E vamos lá, dando início ao nosso bate-papo da noite, a gente vai falar primeiro o tema sobre carreira internacional, depois a gente migra um pouquinho para fazer um bate-bola sobre o mercado de segurança. A primeira discussão que eu gostaria de propor para os senhores, e queria que o Harry começasse com ela, como é que foi, Harry, a sua preparação para esse mundo da carreira internacional? Em que momento você se viu preparado, ou se você não se preparou, ou se aconteceu por acaso? Como é que você se teve a primeira oportunidade? Qual que foi o start que deu no seu momento? Se foi uma coisa que você buscou para você ter a sua primeira oportunidade na Alcoa, ainda lá em Pittsburgh, como responsável pela segurança na Alcoa lá? Eu penso assim que no azar não é possível conseguir um negócio desse. Então, efetivamente, existiu a participação e como protagonista de um business case para justamente acontecer, né? Uma coisa é eu querer, uma coisa é eu estar preparado, uma coisa é a companhia ter espaço. E a outra coisa que é mais importante é você pegar todas essas pontas e unir num business case para vender isso dentro da corporação. Na verdade, tirar um executivo... Eu era o gerente regional América Latina da Alcoa e eu estava indo assumir a região América do Norte da Alcoa. Então, tirar um brasileiro com conhecimento regional, levar para os Estados Unidos e receber uma região totalmente diferente, precisa de um business case, precisa de parar em pé para a companhia comprar essa ideia e a companhia de verdade aceitar e fazer acontecer, né? Então, a preparação começou desde quando a gente visualizou a possibilidade e muitos profissionais, eu fui um profissional que tinha esse desejo de ter uma experiência internacional no meu currículo. Eu falei, eu vou construir esse caminho para quando que o cavalo da oportunidade passar selado na minha frente, eu vou montar nele. Então, estudando, com certeza o idioma, sem o idioma, isso não é possível. Então, é o que a gente sempre martela, né? Muitos profissionais têm um currículo invejável, tecnicamente falando, como gestores, mas alguns, às vezes, pecam no idioma e tentam alguma coisa fora do país. Vão esbarrar numa barreira bastante grande. Pode acontecer, mas vai virar um pouco mais desafiador. Então, vou passar para o Adriano e para o Salvador, mas basicamente é a construção de um business case onde você é protagonista e você, por si só, precisa cumprir algumas tarefas para você estar pronto para quando a oportunidade chegar, você embarcar. Legal, Harry, parabéns. Falando um pouquinho agora com o Salvador. Salvador, eu me lembro bem, a gente estava num almoço, né? A gente tem uma turma de amigos, e me lembro no dia exatamente que você, nesse almoço, deu a notícia da sua
transferência, né, como expatriado para o Japão, né? A gente comemorou no almoço, todos juntos, de forma bem harmoniosa e vibramos junto com você, né? Como é que foi, Salvador? Você se preparou? Você tinha essa vontade de ter uma experiência internacional? Você já ocupava uma posição bem robusta, né? Aqui no Brasil, à frente da Nissan. Conta um pouquinho como é que foi, fazendo uma analogia com o que o Harry colocou para a gente. A primeira coisa é querer, né? Ter o perfil para isso, ter o interesse para ter essa vivência internacional. E eu sei que pode ser que para algumas pessoas faça sentido, para outras não. Eu sempre entendi que isso sim era algo que me interessava. Eu sempre visualizei essa possibilidade, não só para enriquecer meu currículo, minha experiência profissional, mas também ter essa oportunidade de ponto de vista pessoal, de poder vivenciar uma outra realidade. O segundo ponto é ter o que eu chamo essa flexibilidade cultural, essa abertura para buscar o novo, buscar algo diferente, te tirar da zona de conforto. E, novamente, depende de cada um o que quer, o que não quer. Eu já ouvi de alguns colegas dizendo, eu gostaria só se for para tal país, ou para tal país eu não iria. É uma possibilidade, mas saiba que as suas opções diminuem. No meu caso, eu tinha isso como um ideal. Meus longos anos trabalhando na Gerdau, isso eu sabia que não era possível, justamente por estar já na matriz, por já estar numa posição global, sentado no headquarter, estando no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, me deu muita exposição multicultural. Então, eu pude conhecer quase todos os continentes, com bastante frequência, ter um nível de detalhamento das diferenças culturais, e isso acho que foi um dos fatores que me fez, que me ajudou a estar preparado para esse momento, ter essa exposição contínua. Quando, chegando mais perto desse momento, a minha escolha pela Nissan, quando eu recebi o convite, foi basicamente direcionado a essa possibilidade. Eu aceitei o convite de vir para a Nissan, sabendo que existia uma possibilidade de, num futuro de médio e longo prazo, uma possibilidade internacional aconteceria. Eu nunca imaginei que seria o Japão, de verdade. Eu lembro que a minha primeira vinda ao Japão foi uma vinda de férias, pessoal, com a minha esposa. Na época, ainda nem casados éramos. E surgiu uma oportunidade, falei, vamos para o Japão. Nunca mais na vida a gente deve voltar para lá. Então, vamos aproveitar agora. Viemos para o Japão, quase, acho que 2 anos depois, eu entrei na Nissan, comecei para o Japão 4, 5 vezes ao ano e, de repente, estamos aqui morando. Então, inesperados, coisas que podem acontecer e obviamente, como o Harry falou, estar preparado faz diferença. Muito bem. Agora, Adriano, você talvez dos três tem uma missão mais, eu te falo, talvez complicada, né? Levar a família para o continente asiático, você que começou aqui no Brasil com a Volkswagen, já indo diretamente para a Alemanha, eu me lembro quando eu estive contigo aqui ainda, você passou rapidamente pela Alemanha, ficou um período lá, e hoje à frente dessa responsabilidade em Doha, no Catar, que deve estar quantos graus agora, Adriano? 1h40 da manhã? A última vez que a gente viu estava 38 graus, com uma sensação térmica de 45, se não me engano. Não deve ser fácil. 48, quase 50. Isso não deve ser fácil o cara ficar bronzeado o tempo todo, né? E curtir esse visual maravilhoso do Catar. Mas como é que foi, Adriano? Eu me lembro que a gente conversou um pouquinho antes da sua ida, né? Estava programado essa mudança da Alemanha para Doha. Você foi contratado para o mercado europeu e, de repente, pintou a oportunidade do asiático. Conta para a gente como é que foi isso. É legal você ter mencionado isso, Colégio, porque é realmente um pouco do que o Dahan falou e um pouco de montar o cavalo, ter a oportunidade de montar o cavalo selado quando passa na tua frente. No meu caso, eu montei o cavalo sem sela, então foi mais ou menos por aí a minha história. Isso eu acho que foi construído, né? A oportunidade que eu tive, pelo menos aqui no Oriente Médio, aqui em Doha,
Foi uma oportunidade construída e uma coisa de oportunidade mesmo, porque eu fui contratado para a Volkswagen primeiro para ir para a Índia, né? Na realidade, o meu contrato era para ir para a Índia. A coisa da Índia acabou não acontecendo. Fiquei no Brasil por um tempo e depois eu fui para a Alemanha, né? Eu cheguei em Doha fazem 4 meses, né? Quando eu cheguei aqui, depois de uma semana, a gente teve o problema do vírus, e aí o país entrou no lockdown e praticamente eu estou agora há 5 meses, né? Agora que as restrições acabaram ficando mais flexíveis, então agora que a gente está começando a viver realmente aqui com liberdade. Mas enfim, eu fiquei na Alemanha por 1 ano e 3 meses. Eu já conhecia, assim como Salvador, em outras oportunidades, já tinha viajado bastante para a Alemanha, para a Europa em geral e para a Alemanha bastante também, e era uma coisa que eu nunca tinha imaginado em morar na Alemanha, por exemplo, né? E isso foi uma questão de oportunidade, foi construída. Eu acho que a minha primeira viagem internacional que eu fiz já foi um grande desafio para mim, né? Porque eu fiz isso muito novo ainda, e o primeiro país que eu escolhi para ir nessa oportunidade foi a Nova Zelândia. Então imagina, isso já muito novo, eu tinha 19 anos, e a Nova Zelândia, a Austrália, nada disso era moda, né? Depois a Austrália acabou virando o país da moda, onde todo mundo ia estudar, ia fazer algum tipo de curso de inglês ou faculdade, enfim, ou se aventurar realmente, né? Então, depois da Nova Zelândia, eu fui para a Austrália, morei na Austrália, isso ainda quando muito novo, e aí sim acabou despertando essa vontade, né? Então, você acaba, como o Salvador mencionou, você acaba vislumbrando e conhecendo outras culturas, a diversidade dos países, né? E isso sempre me motivou muito, né? Enfim. Muito bem. São oportunidades que muitas vezes, se a gente não tiver preparado para poder. Que nem o Harry falou, o cavalo passou, e olha que o cavalo, para poder suportar esse cara aí, tem que ser um cavalo robusto, hein? Mas eu vamos lá. eu acabei de saber que o Adriano é cowboy também, porque o cavalo dele foi sem sela. Maluco, né, meu? Mas é nesse ponto que eu queria chegar, que o Harry falou. Na realidade, era para eu estar na Alemanha ainda, né? Então, na Alemanha, eu tinha eu tinha uma função global, né? Então, a Volkswagen tem praticamente 12 marcas, né? É um grupo muito grande, ela tem 12 marcas no grupo, e eu fazia crisis management lá, né? Para todo o grupo, né? Era uma função global. E nisso eu viajava muito, né? E uma dessas viagens, eu acabei vindo para Dubai. Em Dubai, eu tive contato com o CEO de Dubai, que hoje é meu chefe e CEO aqui em Doha, né? E naquela oportunidade, ele acabou me fazendo um convite, porque existia uma posição aberta lá, e a gente acabou conversando, isso me atraiu bastante, e eu acabei, se não era para eu estar ainda na Alemanha, né? Então, realmente, foi uma questão de oportunidade. Legal. Agora, falando um pouquinho sobre cultura e adaptação, talvez um dos temas mais relevantes, né, na experiência de vocês. Eu imagino que não deva ser fácil para o executivo, né, mas muitas vezes vocês ocupam funções trabalhando 12, 13, 14, às vezes 15 horas por dia, mas o grande problema, né, Salvador, você com gêmeos, Adriano, Harry, com filhos, com esposa, com toda essa complexidade de cultura, adaptação ao idioma, a ir ao supermercado, a procurar a escola, deve ser um tema bem difícil, delicado, não deve ser fácil. Eu lembro, Harry, quando você falava sobre a adaptação da Carla, né? Menos 30 graus, não deve ser fácil você sair de casa. Uma coisa é o turista que põe o pé na neve e acha aquilo bonito, tira uma foto. Outra coisa é você conviver o inverno todo em Pittsburgh, com menos 25 graus. Então, eu acho que vamos tentar construir esse debate. Harry, talvez você tenha uma experiência legal para contar. Como é que foi isso, né? Eu não cheguei a visitá-lo, mas tenho amigos, o próprio Gustavo contou essa experiência, o Davi. Como é que foi? Eu falo que quem gosta de neve só gosta de neve quando tem a passagem de volta. E a nossa mudança foi em janeiro, né? Nós saímos aqui em janeiro, ao meio do verão, e nós chegamos lá no auge do inverno, que o inverno em Pittsburgh ele dura até
maio, junho. Ele vem da metade de novembro até maio, junho. Ou seja, é um pouco longo. O inverno é bastante longo naquela região. E a gente mudou justamente em janeiro. Nós chegamos lá exatamente no meio desse tudo branco, tendo que sair para comprar o efeito cebola, que a gente aprende, tudo a gente aprende, né? Como se veste num inverno rigoroso, cebola, põe uma blusa, outra blusa, outra blusa. Você vai, chega num lugar, tira uma, tira outra, até aí vai, e assim vai o dia inteiro. E a preparação começou aqui ainda com aonde vai morar, de acordo com o distrito escolar para você colocar teu filho. Então, a gente sabe que existe toda essa preocupação com o preconceito. Tudo bem, o Brian ele não tem cara de latino, ele não tem nome de latino, mas é um latino. Né? Salvador, você viu que o cara, né, Adriano? O cara preparou a vida dele. Preparou já até o nome do filho. O nome dele já não é normal. Harry James Hong Kong. Então ele falou, vou pôr o nome do filho como Brian, que é para poder um dia não sofrer bullying lá fora. Mas vamos lá. E a preparação, na verdade, voltando, ele é latino, né? Então, a chegada numa escola, escolher a escola, escolher um lugar para morar próximo, que atende a esse distrito escolar, que as escolas são por distritos, né? São divididos por distrito. Numa cidade também que, voltando ao que o Salvador falou na época da mudança, quando você está aberto a fazer essa mudança de país, você, às vezes, não tem a escolha para onde você quer ir, né? Com certeza, Pittsburgh, na Pensilvânia, não é um lugar muito desejado por quem quer ir migrar para os Estados Unidos a trabalho. Por exemplo, Pittsburgh, a língua espanhola em Pittsburgh é só para quem vem da Espanha. Diferente de quem mora no sul dos Estados Unidos, onde o americano do sul dos Estados Unidos ele é bilíngue. O americano de Pittsburgh ele só fala inglês. Harry, só uma observação técnica. O seu fone está... Você está saracuteando um pouquinho na sua cadeira de game, ele está raspando na blusa. Vamos lá. Vou falar que nem Eu tenho paciência com ele. O Bonner. Vou ficar com a mão parada, então. Então, eu estava falando da escola e de como preparar essa escolha, né? E aí, chegando lá, escolhendo apartamento, porque a gente estava no hotel, escolhe apartamento, escolhe carro, e tudo isso no meio de menos 15, menos 20 graus, né? Indo comprar televisão, indo comprar as coisas de casa, tendo que... põe luva, tira a luva, protege a orelha, porque a orelha parece que vai quebrar no inverno rigoroso. Para quem já teve essa oportunidade, sabe como é que é. A sensação é que você vai perder a orelha. E o grande desafio é esse. Você sai de manhã para trabalhar, vai para o escritório. Querendo ou não, claro, é uma adaptação, sim, porque aqui no Brasil, em muitos países da América Latina, você resolve muitas questões na hora que você vai tomar um café. Em Pittsburgh, às vezes a pessoa manda e-mail para quem está na mesa do outro lado da sua. A interação humana era um pouco diferente, né? Então, mas mesmo assim, nós saímos de casa para trabalhar. Fica a esposa naquele ambiente e fica os filhos na escola que não sabem, não tem um colega, não tem uma pessoa, um ponto de apoio e são verdadeiros guerreiros na hora de se virar, porque tem que desembocar a missão, tem que cumprir a missão. Você está lá, a missão de expatriação é da família, não é só de um. Eu concordo. Eu imagino.
Eu concordo bastante com o Harry, mesmo porque é uma coisa que impacta todo mundo, né? É uma decisão que você precisa tomar. Obviamente que você tem a sua carreira, mas é claro que, de alguma forma, isso impacta seus filhos, isso impacta a esposa, isso impacta todo mundo, né? Eu tive uma história muito semelhante quando eu cheguei na Alemanha. Eu cheguei no alto inverno, a gente chegou em dezembro de 2018, e estava muito frio, né? Um alto inverno, não estava ao menos 30 de Pittsburgh do Harry, mas estava bastante frio. Chegamos a pegar menos 10, não nevava muito onde eu morava, né? Em Wolfsburg não neva muito, mas é uma coisa que impacta. Então, as crianças, num idioma totalmente diferente, que é o alemão, né? Minha filha foi alfabetizada em alemão, a menor. Um maior já teve que se virar, como o James falou, e se virou bastante, né? Eles absorvem bem, mas isso é uma decisão que impacta todo mundo, né? Então, a cultura é uma coisa que, claro, o ser humano ele consegue se adaptar, mas tudo isso tem um custo, né? Tudo isso tem um esforço, tudo isso a gente tem que colocar na balança antes de tomar qualquer decisão, e seja para qualquer país que seja, né? O Salvador deve estar sentindo isso bastante no Japão. Eu sinto, por incrível que pareça, eu tenho sentido menos aqui no Oriente Médio do que na Alemanha. Eu acho até porque, pelo idioma, né? Aqui, quer dizer, 80% da população desse país fala inglês, né? 20% fala árabe, e é muito engraçado isso, né? O país ele é formado por estrangeiro, né? 80% das pessoas que estão aqui são da Europa, são da Ásia, enfim. A sua maior dificuldade, Adriano, foi na Alemanha, né? Que é um país que, em razão até das próprias guerras que passaram, esse receio do inglês, tem um pouco desse resquício ainda que ficou, né? Eu lembro quando eu fui à França, você pergunta em inglês, o cara responde em francês, ele não gosta de responder em inglês, né? Acredito que na Alemanha, eu passei pela Alemanha, fiquei um período visitando um amigo que trabalhava na Unilever, fiquei 15 dias de férias. Eu acredito que deve ser muito mais complicado no quesito idioma para os teus filhos na Alemanha do que no próprio Catar, né? Não, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Ainda mais pela região que eu morava, né? Então, era uma região de interior, né? Eu estava 1 hora de Berlim, mas eu estava no interior da Alemanha, né? Enfim, e claro, nem todos falam, quer dizer, a grande maioria não fala inglês, e você precisa acabar se virando, né? Legal. Já no Catar é Salvador, totalmente diferente. Salvador, conta pra gente como é que foi a sua adaptação. Talvez você suou um pouquinho mais que os demais, em razão de ter filhos pequenos, né? Não deve ter sido fácil. Acho que foi um momento aí de transição bem complexo, né? Bem complicado. Tua esposa deve ter segurado a onda contigo. Como é que foi esse momento de adaptação? Eu lembro que quando eu comecei a negociação para vir para cá, a primeira coisa que eu falava era eu estou tranquilo, porque eu vou estar ocupado, minha cabeça vai estar a milhão, tem muita coisa para fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, meu trabalho está lá me esperando, minha preocupação é minha família. Então, essa era a minha grande discussão, e aí quando a gente chega aqui, passado algum tempo, hoje eu posso dizer com tranquilidade, as coisas inverteram, né? Minha família eu tenho super bem, a gente está acomodado, a gente tem a nossa rotina, estabilizamos a vida. O problema agora está no escritório. O que eu diria, assim, o lado positivo e a vantagem na nossa realidade, as crianças, por serem muito pequenas, elas são uma esponja, né? Então é muito mais fácil de absorver, muito mais rápido, e todos os nossos medos eles vão indo embora pelo ralo muito rápido, porque, cara, eles chegam em casa todos os dias com mais... eles estudam numa escola internacional, então o inglês deles é a língua número 1, mas vão soltando umas palavras estranhas que a gente acha que é japonês, e aí aos poucos a gente vai descobrindo que de verdade é. Então, tem o lado da família fundamental, o apoio da família sempre nessa decisão vai ser fundamental. E tem um ponto que a gente talvez vai falar depois, que não é só o hoje. Quando você começa uma vida de expatriado, não necessariamente meu próximo passo é voltar para o Brasil. Então a família tem que estar disposta a tudo isso, a te acompanhar nessa carreira internacional que pode, como o Adriano, já está na segunda perna dele e não necessariamente vai voltar ao Brasil depois. Então, essa é uma decisão de longo prazo, muitas vezes, né?
O segundo ponto que eu acho que é interessante, o Japão é um dos países, por vários estudos, um dos mais fechados culturalmente do mundo. Religião, idioma, exposição a tudo. Tudo que vocês podem imaginar de cultura ocidental, aqui não vale, não se aplica. Né? O próprio McDonald's, né, símbolo capitalista, aqui é muito limitado. Ele não é as redes de comida, de fast food, não existem fora do Japão. Por toda a história japonesa, é um país muito fechado e o inglês é muito limitado. Mesmo num ambiente corporativo de multinacional, ele é muito limitado. Então, eu ainda tenho muitas reuniões, principalmente reuniões mais importantes com tradução simultânea. O meu maior amigo é o aplicativo de tradução do celular, onde a gente vai, supermercado, restaurante, passeio turístico, todos os lugares a gente tem que usar para traduzir, porque não é fácil a comunicação. Por outro lado, a gente sempre escuta, né, existe um preconceito. Existe, a gente percebe muitas vezes uma sociedade muito fechada e não aberta a receber quem é de fora. E o Japão é muito forte isso. Mas, ao mesmo tempo, você vê eles chamam em japonês omotenashi, que é uma palavra que simboliza criar um ambiente, uma atmosfera de harmonia. Então, se ele percebe que você está no meio da rua perdido, o japonês, por natureza, ele vai tentar te ajudar, porque ele sabe que você está fora do seu da paz, do seu ambiente de tranquilidade, e ele vai tentar te ajudar a voltar para aquela paz. Então, isso nos ajuda muito também, é muito interessante. Você está na rua, as pessoas, mesmo sem falar inglês, vêm tentar te ajudar. E um último ponto, que a nossa realidade ela é muito... a gente é circulado por uma comunidade internacional, que isso também é interessante. Apesar do Japão em si ser muito fechado, por ter algumas grandes corporações aqui em Yokohama, onde eu moro, a gente vive meio que num bairro de internacionais. Então, temos amigos de vários lugares do mundo, né? A gente acaba criando um relacionamento multicultural. Tá? Uma curiosidade, quando você falou que você faz a tradução no supermercado, por exemplo, é do japonês para o inglês ou do japonês para o português? Olha que gatinha. Ó, a razão de estar aqui, ó. Olha isso aí, uma delas. Uma deles. Aqui as coisas funcionam muito melhor pela questão de desenvolvimento dos aplicativos para o inglês, mas é interessante, como a comunidade brasileira é muito grande, em alguns lugares que a gente vai, principalmente no início, que a gente tinha muita parte de burocracia pública, né, de documentação, carteira de habilitação, essas coisas, eles têm já pacotes em português brasileiro, porque é muito brasileiro morando aqui. Então, fiz minha prova renovar minha carteira de habilitação em português. Que legal. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como gerir segurança nessas regiões supracitadas. Eu gostaria de começar com o Adriano. Adriano, eu não sei se faz parte do teu portfólio ser o responsável, eventualmente, pela Copa do Mundo, quando ela for acontecer no Catar, né? Mas fala um pouquinho, dentro da sua experiência, que você conviveu em diversos países, Brasil, conviveu um pouco também no mercado alemão, faz um comparativo desses três mercados, o que você enxerga, o que é... O Brasil talvez ainda está um pouco aquém no quesito tecnologia, a gente ainda fala muito de segurança física e pouco ainda de eletrônica. Como é que é essa visão nesses mercados que você passou, tanto europeu quanto mercado asiático? Eu acho que ótima pergunta, Colette. E por incrível que pareça, né, quando a gente fala de Brasil, a gente tem esse pré-conceito de achar que tudo no Brasil é inferior aos outros países, quando na realidade não é. Né? Então a gente precisa aprender um pouco a valorizar um pouco mais. A gente acaba valorizando bastante o Brasil quando a gente sai, né? E quando a gente começa a enxergar uma outra realidade da qual a gente pensava que tudo era perfeito, né? Então acho que e a Europa, que é muito rica em cultura, né? Você vai para a Europa, você tem um banho de cultura, você visita museus, você visita igrejas, catedrais maravilhosas e enfim,
mas tem os seus problemas também, né? Não é perfeito, né? Então, você falou de tecnologia, eu esbarrei com bastante problema na Europa com tecnologia, né? Problemas que eu não tinha quando eu estava no Brasil, né? E hoje eu noto isso aqui também no Oriente Médio. E falando de como gerir segurança, quer dizer, na Europa eu estava muito tranquilo nesse sentido, apesar de ter uma função global, mas não era uma zona de conforto, né? Trabalhava no headquarter, e claro, entrando no tema que o Salvador mencionou, quer dizer, você tem que estar preparado para lidar com uma cultura totalmente diferente, né? Com um método de trabalho diferente, né? A gente brasileiro, por cultura, a gente tem aquela coisa de chegar atrasado em reunião, de muitas vezes não responder um e-mail, deixar um e-mail para amanhã. Então, a gente precisa estar muito atento com essa parte de cultura. Mas, voltando agora, como gerir segurança? Uma coisa é gerir segurança numa zona de conforto, sentado no headquarter, e a outra é vir para o Oriente Médio, estar baseado em Doha, que é uma cidade, ou uma das cidades mais seguras do mundo, e é engraçado falar isso estando dentro do Oriente Médio, né, que a gente tem os meus vizinhos aqui, o de frente ao Irã, do outro lado eu tenho o Iraque, né? Eu tenho o Egito, mais um pouquinho do outro lado. Então, claro, é um desafio muito grande, né? A gente chama, quem é da nossa área, a gente chama isso de hotspot, né? Então, é uma área quente, é uma área que a gente precisa monitorar, né? Com recursos de inteligência, e é um desafio muito grande, né? Você está no Oriente Médio, você ser responsável não só pelo Catar, que no Catar tudo é muito confortável, mas em todas essas regiões é um grande desafio, né? Quer dizer, eu estou aprendendo, né? A gerenciar o desafio do Oriente Médio, né? Mas o mercado brasileiro também, né? Ele é um hotspot muito similar, porque a gente tem muita crise, muitos problemas no Brasil. Então, quer dizer, eu acho que é só a gente tentar girar a chavinha e começar a enxergar diferente essa nova região e os novos desafios. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que sim. Não, respondeu. Eu sempre falo que o brasileiro ele é criativo, né? O brasileiro, Sem dúvida. quem toca isso daqui, talvez toca qualquer projeto de qualquer complexidade em outra dimensão. Harry, fala um pouquinho como é que foi o desafio de sair de uma Amazon, né? E assumir o Facebook, que até agora, essa porra que eu não consigo entender, tanta gente que tem lá, é Gravina, é Ricardo. O que é que um cara de security cuida? E qual que é a sua experiência agora, né? Cuidando lá e cá, como é que funciona essa dimensão Facebook, que é um negócio que ainda é um ponto de interrogação nessa sua experiência internacional? Só fazendo uma breve interrupção. Me lembrei do Gus agora no Google, chegando no Google com pistola Nerf, mas tudo bem, desculpa, vamos lá. Só para começar, falar um pouquinho da experiência de gerenciar a segurança nos Estados Unidos. Uma primeira coisa que, quando eu fui para lá, ainda pela Alcoa, foi bastante... Eu precisava ter uma tabelinha junto comigo, que no Brasil, a gente fala de posto de vigilância, 12 horas, 24 horas. Básico, está no sangue, a gente fala disso naturalmente. Converte isso para posto por hora. A primeira reunião, eu saí da reunião sem entender um absoluto nada, porque tantas horas de posto eu falei, minha Nossa Senhora, a gente pode transformar isso em posto 12 horas e 24 horas para facilitar minha vida, mas é claro, como lá nos Estados Unidos tem um sistema imperial de medida, é claro que não iam mudar isso só porque o meu cabelo ainda estava grisalho. Hoje nem tem mais, mas naquela época estava grisalho. Então, eu precisei ter uma colinha de postos por hora. Essa foi o primeiro choque de diferença, né? O segundo choque de diferença foi a questão de propriedade nos Estados Unidos, no Canadá também. Onde você coloca uma cerca, você não tem transposição daquela cerca. Então, coisas que na América Latina são corriqueiras, e principalmente
eu cuidava da fábrica da Alcoa de São Luís Maranhão, que tinha alguns quilômetros quadrados de área que eram muito invadida, porque a fábrica era longe da cidade quando foi construída, mas a cidade foi chegando perto. Na Jamaica, no Suriname, ou seja, áreas de fábrica muito grandes, que muita intrusão. Nos Estados Unidos não existe intrusão, porque o critério de propriedade é muito firme, a polícia responde muito rapidamente, no sentido de passaram da minha cerca, e também existe o entendimento do mau elemento de se ele entrar naquela cerca, ele pode não sair vivo daquela invasão de propriedade, né? Agora, voltando à tua pergunta do Facebook. O Facebook tem a maior estrutura de segurança, eu acredito que do mundo. Eu não vou ser modesto de falar diferente de que isso. O Facebook criou verticais de segurança muito estabelecidas, muito bem fundeadas, onde cada vertical tem a sua atividade, cada vertical tem o seu quadrado de atuação. Então, você consegue ser bem profundo em cada vertical, não precisando fazer como nós todos fizemos em outras cadeiras, de chacoalhar vários pratinhos, né? Chacoalha o pratinho da investigação, chacoalha o pratinho da segurança física, chacoalha o pratinho Lá cada um tem um quadrado, cada um tem uma vertical de atuação. Por isso que as pessoas falam, nossa, mas você, o Ricardo, o Gravina, agora o Wellington, caramba, tem espaço. Falta ainda. Não, mas não é possível. Então, sem te cortar, já que o Facebook, ele é o senhor joinha, eu queria que você convidasse o público para dar um joinha aqui na nossa live. Pessoal, aperta esse botãozinho aí embaixo e dá o like. Cuidado, as pessoas vão chorar se eu pedir assim, calma. E já aproveita e pede para o pessoal se inscrever no canal do CT. Não quero educar. Eu também? Claro, porra, você é o senhor joinha, você trabalha. Aqui embaixo, que nem falam os youtubers, né? Aqui embaixo, se inscreva no canal e dê o joinha, deixa o like. Deixa o like. Bom, vamos lá. Salvador, fala um pouquinho para nós dessa... Agora você já faz um tempo à frente da área de compliance, da área também de risco, né, a área de security. Fala um pouquinho como que é essa estrutura no Japão, comparado um pouquinho com o desafio que você teve aqui no Brasil, já era Latam. Fala um pouquinho dessa diferença cultural em gerenciar equipes de segurança. Dá uma introdução para a gente comparado aos dois mercados listados pelos dois amigos. Acho que o primeiro ponto é a curiosidade em relação ao Japão, né? O Japão, todo mundo sabe, índices de violência, criminalidade, eu não digo nem baixíssimos, é quase a zero. Para ter uma ideia, praça de alimentação do shopping, a pessoa, para levantar e buscar o lanche que chega, deixa a carteira e o celular na mesa para guardar a mesa. Esse é o nível de preocupação. A nossa casa fica portas abertas todos os dias, as bicicletas ficam na rua, os brinquedos na rua, e todo mundo deixa sem preocupação nenhuma. Engraçado, as primeiras vezes que eu vi transporte de valores, né? Passa para um carrinho, um carro normal, um carro de passeio, descem os vigilantes do carro, pegam as caixas, que aqui são caixas metálicas. Eles não têm armas, eles têm no máximo um bastão, uma tonfa que fica pendurada na cintura. Nada. Então, assim, mas ao mesmo tempo eu já vi algumas situações acontecendo que eu não sei nem exatamente o que era, e não deveria ser nada muito grave, devia ser o gatinho preso na árvore, algo assim. A quantidade o abafa, né, a estratégia de abafamento aqui é gigantesca. Em 5 minutos tem 20, 30 carros de polícia. Eles são uma estrutura
que funciona, né? Existe uma estrutura, não é que não existe, a gente vê polícia na rua o tempo todo, eles estão o tempo todo monitorando, tem tecnologia, tem muito controle, né? Eles sabem cada pessoa onde mora, onde foi, onde esteve, isso você sente bem num Big Brother. Então, existe, tá? E, ao mesmo tempo, a cultura da não violência, a cultura de respeito. Em termos corporativos, a empresa, eu diria que ela, por ser japonesa, ela tem essa mentalidade de, óbvio, cada região adapta e faz aquilo que precisa, mas corporativamente a nossa preocupação é baixa. O foco deles, como empresa japonesa, é a parte de desastres naturais, pela realidade que o Japão tem de tsunamis, terremotos, tufões, etc. Então, isso também a gente já vivenciou alguns aqui desde que a gente chegou, terremoto. Ontem estava me arrumando para uma reunião, começa a disparar o meu alerta que estava chegando um terremoto. Então, nisso eles são muito fortes. E que não eram as crianças em casa, né? Era o terremoto. Não, era um terremoto. E é interessante que eles desenvolveram um sistema que avisa alguns segundos, uns 30 segundos antes dos terremotos chegarem. Eles conseguiram, não sei como funciona, mas a gente recebe um alerta. E um outro ponto que eu acho que é interessante, que eles, acho que eu até vi algumas perguntas aqui nessa linha, que fala sobre a criatividade. A força do Japão, da cultura corporativa japonesa, não está na individualidade, que isso é um traço muito forte do latino, né? A gente tem a individualidade, a criatividade como as marcas mais importantes. Aqui não. Aqui eles têm um ditado que diz: prego que se sobressai tem que cortar a cabeça. Então aqui eles prezam pela padronização. Aqui, cara, não importa se eles estão indo na direção errada, mas todo mundo rema junto. E aí a força do que eles fazem é muito forte e as coisas acontecem com muito vigor. Então, eu queria ouvir esse ditado em japonês, Salvador. Japonês. Outro dia, preciso treinar para isso. Mas é interessante que eu percebo muito forte isso, cara. A sociedade inteira ela é guiada para que as coisas aconteçam da maneira certa o tempo inteiro. As empresas, a mesma coisa. Se algo deu errado, e aí eu posso falar milhares de exemplos, desde a área de produção, áreas de venda, isso aqui não funcionou. Corrige, e no dia seguinte todo mundo adapta. Só um caos corriqueiro, né? Quando começou a pandemia, a gente em nenhum momento teve lockdown, mas o governo, num domingo, o primeiro-ministro foi à televisão e recomendou que as pessoas tomassem alguns cuidados, né, máscara. E aí ele falou, pelo que me explicaram depois, que ele comentou que até aqueles equipamentos de secar a mão dos banheiros, eles poderiam ser motivo de contaminação. Isso foi no domingo à noite, cara. Eu cheguei no escritório na segunda de manhã, os secadores de mão do banho já estavam todos lacrados. Então, essa agilidade... Cultura, né? Ao mesmo tempo, sabe? Não é que foi um lugar que fez. Shoppings, empresas, todo mundo ao mesmo tempo lacrou. Então, isso me chama muito a atenção aqui. Isso é muito similar o que o Salvador está comentando, essa disciplina toda, né? E esse cuidado é muito similar com a Alemanha. Obviamente que não é nenhum país, eu acho que e nenhuma cultura é perfeita, mas quando a gente compara isso com o Brasil, e não é criticando o Brasil, e muito menos nós brasileiros, é essa coisa dessa cultura da disciplina, né? Então, de ter essa ajuda mútua, né? De ter essa alavanca da sociedade como um todo, né? Mais igualitária, né? Isso é bem interessante, eu acho que para definir a cultura. Legal. Eu vou fazer mais uma pergunta, e aí daqui a pouco a gente já começa para as perguntas do chat. Eu não sei se vocês tiveram um tempo hábil de gestionar a área de security em tempo de pandemia, porque vocês chegaram, né? Talvez o Salvador pegou esse momento, o Adriano chegou bem no start, né, Adriano, da pandemia, e o Harry está nesse processo também. Mas como é que é viver num local, né, de pandemia? A gente já tem experiência aqui no Brasil, que a mídia fala uma coisa, e aí o governo fala outra, e aí a família fala outra, e aí o fake news, aí tem o grupo. A gente não sabe em quem acreditar, em quem seguir.
né? Como é que é gestionar equipes de segurança nesses lugares, nessas experiências distintas? E como é que é viver também nesses países, nesse caos, né? Nessa pandemia que o mundo vive hoje? Como é que é? Como é que essa discussão pode começar? Quem que pode? Harry, talvez você falar um pouquinho, porque está Brasil e Estados Unidos o tempo todo. Então, aproveitando que aí já serve para você entender um pouquinho. Quem está cuidando de equipes de segurança física é a vertical do Ricardo Campos. Ele é o pai dos guardinhas do Facebook. Então ele é o cara que trabalha, né? Não, quem trabalha é o Wellington, que está na equipe dele agora. Puta, Ele mais leva um a frente. cara no Facebook. O Wellington também foi pro Facebook. Puta que pariu. Colete, dá tempo de mandar seu currículo, cara. Cabe mais um. O Wellington tá lá, o Gravina tá lá. Porra, o cara levou todo mundo. Pô. Equipe forte, hein? É o Dream Team. E agora, a gente... Então, eu posso falar agora com relação a gerenciar a equipe de Protective Intelligence, que é a minha área dentro do Facebook, no momento da pandemia, né? Que são os analistas de Protective Intelligence. O que acontece? Por estarmos numa companhia 100% envolvida em tecnologia, nós perdemos um pouco no sentido do ambiente de trabalho, de contato pessoal, né? Então, eu preciso falar com você, Colete, eu vou até você, a gente já senta na reunião, a gente já marca uma reunião, se tiver vago, a gente já vai, senta numa sala vazia agora, senta, conversa e decide. O que alterou agora é que eu tenho que fazer um contato com você via workchat, via e-mail, que você visualize sua agenda, que você veja um prazo que você esteja ok, a gente marca essa reunião, a gente se reúne. Ou seja, dilatou o prazo que até então, pré-pandemia, era mais ágil, né? Agora, por estar numa companhia eminentemente tecnológica, essa pandemia ela ficou muito natural, né? Então, as pessoas conseguiram, é claro, e uma coisa que a gente sempre fala, a gente não está trabalhando, a gente não está fazendo home office. A gente está em pandemia. Porque trabalhar em home office é você sair para fazer academia, para você ir no teatro, para você ir no cinema, para você levar teu filho na escola, e daí você volta, você retoma as atividades de trabalho. Isso é home office. Nós estamos em uma situação completamente desconfortável ainda, ou seja, todo mundo fechado em casa, a casa adaptada para você trabalhar de onde você esteja. Então, mas com relação à pandemia em si... Eu fico imaginando, coitada da Carla, que deve estar nos assistindo agora, porque eu sei que ela deve estar nos assistindo, te aguentar em casa esses dias todos. Não deve ser fácil. Olha, tem dia que eu não vejo ela passar, daí eu falo assim, nossa, o que será que está acontecendo? Será que ela foi para a garagem, foi ficar dentro do carro? Mas, olha, não é simples, não é simples. Eu imagino. Vamos lá, Adriano, eu queria que você complementasse um pouquinho. Você chegou no olho do furacão, né? No start da pandemia, não sei se deu tempo de conhecer as operações, de ir para o escritório, mas como é que é a cultura em Doha? Explica um pouquinho para a gente, fazendo esse comparativo com o que o Harry falou. Falando em quarentena, em pandemia, vem quarentena, né? Acabei de receber uma mensagem aqui do Gus, ele falou, meu, que cabelinho é esse? Falei, pois é, cara, eu sempre fui careca, sempre cortei raspado e faz parte justamente da pandemia. Mas enfim, eu vou cortar, tá, Gus? Logo mais eu vou estar dando um jeito aqui. Cara, foi um desafio muito grande, porque a gente chegou... a gente já chegou praticamente, a gente ficou uma semana que veio o lockdown, e claro, eu por ser responsável, por estar responsável pelo Oriente Médio, eu já fui cobrado da Alemanha já para poder já começar a monitorar as operações, né?
Líbano, Irã, e eu acho que para quem não sabe, o Catar, ele é um país bloqueado hoje, né? Então, quer dizer, Dubai está aqui do lado, Abu Dhabi está do lado, e nada disso eu consigo fazer antigamente, né? Antes de 2017, se não me engano, antes do embargo, né? Eles chamam de embargo, o país ele foi embargado, e isso começou com uma história com a Arábia Saudita, teve esse embargo, então nada aqui a gente consegue fazer por terra, né? Então eu estou ilhado, né? O país ele é ilhado, né? Por causa justamente desse bloqueio com os outros países. Então Dubai antigamente, o que demorava de carro para você fazer, sei lá, em 3 horas, você tem que pegar um avião hoje, se você quiser ir para Dubai, e isso vai te levar mais ou menos 6, 7 horas, porque você tem que respeitar um espaço aéreo, né? Então você não pode sobrevoar determinados países, né? Não só pelo problema de conflito, de guerra, né, desses países, mas, enfim, tudo isso dificulta muito essa coisa da pandemia. Dificulta por um ponto e acaba te beneficiando por um outro ponto, né? Então, o que acabou ajudando a Doha a controlar um pouco melhor, eu acho que a pandemia foi justamente esse bloqueio, né, das pessoas não terem entrado tanto no país. Mas, por incrível que pareça, com tudo isso ainda, os casos aqui eles chegaram a um nível de pessoas infectadas muito, muito grande. Mas isso foi no pico, né? Agora caiu bastante. Por outro lado, tem o Irã, né? E o Irã foi uma bomba relógio aqui, literalmente, no sentido do vírus, né? Então, você tem muito... E tudo isso eu tendo que fazer e tendo que estar monitorando quantas pessoas a gente tinha numa determinada operação no Irã, ou no Líbano, se é que a gente tinha gente no Líbano, Paquistão, que também foge, é mais o mercado asiático, mais ao meu mercado também, eu acabo cobrindo um pouco e fazendo um pouco do Paquistão também. Então, foi um desafio, está sendo um desafio maior, porque em muitos países as restrições, assim como na Europa, elas começaram a entrar em algumas fases onde eles estão flexibilizando mais as restrições, e isso já vem a preocupação de vir uma segunda onda ou de não vir uma segunda onda, e tudo isso de forma remota, tudo isso de uma forma que você faz como a gente está fazendo aqui agora, através de call, de conferência, através de telefone, né? E tudo quando você faz presencial, e a gente está acostumado com isso, né? Ter contato com as pessoas, e no café, tomando uma água no café, eu acho que flui muito melhor qualquer assunto, qualquer reunião. Então, claro, é um desafio, né? E continua sendo. Primeiro porque é um mercado que eu estou conhecendo, né? O mercado, a cultura, né? Então, por mais que pelo menos o Catar ele tenha essa cultura de expatriado, os outros países da minha região do Oriente Médio não tem, né? Se você vê o Irã, se você o mercado do Líbano, entre outros mercados, são mercados diferentes. Então, está sendo um grande desafio. E a qualquer hora, né? Quer dizer, a gente tem que responder isso, o Harry sabe, Salvador não é diferente, é o famoso 24/7, né? 24 horas / 7, e a gente tem que fazer. Legal. Salvador, eu vou adaptar a sua resposta, porque a gente já está em 1 hora de live para poder entrarmos nas perguntas. Tem algumas brincadeiras no chat aí, vale a pena ler. O Barbosa está falando que é um motor de Gol 1.83, Adriano. Eu já vi. O Ailton quer desconto no carro da Nissan. Então, Carnaúba já falou se você aprendeu o provérbio japonês. Então, o pessoal está bem animado. Salvador, falando de carreira internacional, de carreira de executivo, você ficou à frente da ASIS por muito tempo, como responsável pela região. E eu queria que você explicasse o quanto que a ASIS foi importante na sua formação como executivo no mercado de segurança. Eu me lembro das feiras que eu participei com vocês todos, né? A gente tem um grupo pós-feira que é andarmos de moto, né? A gente brinca que tem gente que nem vai para a feira, o grupo é para andar de moto, que faz parte, hoje eu fiz um post sobre isso, o andar de moto
pós-feira, faz parte de um networking, de construção de relacionamento também no mercado. Sem dúvida. Que eu acho que é primordial, não é só pegar Harley e andar, a gente está construindo amizades, construindo vínculos. Vocês estão aqui hoje também por essa razão que nós construímos lá atrás. Então, como é que a ASIS construiu e te ajudou nessa sua aspiração, nessa sua ascendência de carreira? Primeiro, acho que estar na frente da ASIS foi uma consequência de já estar na ASIS há muito tempo. O que eu sempre acreditei e para mim foi importante foram as certificações internacionais, que talvez foi o motivo que me levou a me aproximar da ASIS, porque isso sim eu acredito que é um diferencial de reconhecimento no mercado, principalmente se você quer trabalhar em multinacionais e principalmente se você aspira a uma carreira internacional. Sem dúvida, é a maneira que você se credencia ou o teu futuro chefe lá fora vai poder, ao menos, ter alguma referência de você, mesmo não te conhecendo pessoalmente, não sabendo quem é você, qual é a sua história. Então, sem dúvida, acho que as certificações internacionais é uma porta que vale a pena explorar se você tem esse interesse. A ASIS me trouxe, como você falou, network. Eu não tenho dúvida e sou muito grato a isso e sempre busco recompensar de todos os lados que eu posso, tanto participando de eventos como respondendo a pedidos. A ASIS tem um diretório de contatos internacionais e eu já precisei muitas vezes contatar uma pessoa que eu não sabia quem era, mas achei lá, preciso de uma pessoa lá na Suécia. Procuro, tem o presidente do capítulo da Suécia, eu mando e-mail para ele, me apresento, eu sou o cara do Brasil, eu preciso disso, disso, disso. O cara me ajuda. E assim como o contrário já aconteceu muitas vezes. Pessoas da Oceania, da África, procurando, porque tinham projetos no Brasil. Eu lembro muito bem, na época da Copa do Mundo, eu recebi contato de gente do mundo inteiro, justamente por esse denominador comum que era a ASIS. Então, eu sou muito grato e valorizo muito esse network. Interessante que mesmo no Japão, uma das primeiras pessoas que eu conheci foi o presidente da ASIS em Tóquio, né, que me apresentaram, você está indo para o Japão? Fala com ele. Conheci, troquei algumas figurinhas, me ajudou algumas vezes. Então, é uma porta de entrada para o mundo todo. Você ia complementar alguma coisa, Adriano? Não, sem dúvida, a gente falando de carreira, a gente não pode deixar de falar de certificação, seja lá ela o que for, né? No caso da ASIS, CPP, aí a gente tem a Universidade Comilhas de Madrid lá com o DSE, enfim, e não só as certificações, porque eu acho que as ferramentas que a gente tem de network, como ele falou, ele mencionou a ASIS, né, onde a gente tem essa facilidade e essa parceria, né, de conversar com membros de outros países. A gente tem o OSAC. Eu tive também a minha oportunidade de estar na frente da OSAC alguns anos atrás lá como presidente. Depois veio o Gus, entre outros que passaram aí. O Ricardo Campos foi agora, eu estou meio desatualizado, desculpa, mas ele estava um tempo atrás eu acho que isso é primordial, né? Para quem está na nossa carreira, a gente fazer parte ser membro das associações, e isso impulsiona a carreira de qualquer um, né? E isso foi a minha primeira busca quando eu cheguei na Alemanha, eu me associei ao OSAC de Berlim, e não foi diferente aqui, me associando ao OSAC do Catar e ao OSAC do qual eles chamam de MENA, né? Que é Middle East e África. Então, enfim, é só para dar esse adendo da importância disso dentro da carreira, não só do network, mas eu acho que do crescimento profissional, né? Dos assuntos, das palestras que eu lembro que a gente trazia e que trazem até hoje, são temas interessantes e temas que te ajudam a ver diferente, a ter uma visualização diferente dos problemas, que são comuns a quase todo mundo, né? Independente seja o setor automotivo, o Facebook, seja lá o que for. Legal. Eu vou dar o start agora para as perguntas aqui do chat. Vou pedir para aqueles que ainda não deram o seu like, dê o seu joinha aqui, dê 2 joinhas, pronto, para ter certeza que foi o joinha. Se inscrevam no canal,
O canal está com uma programação completa. Temos o café da manhã com segurança, pontualmente às 8, que está sendo fantástico, e uma programação vasta durante toda a semana. Salvador, o Ailton Rieira está perguntando aqui qual que foi o seu maior desafio no Japão, se foi o preconceito dos brasileiros nesse país, a cultura ou a alimentação. Eu falei um pouco que o preconceito existe, né? Ele é interno da sociedade, não com o brasileiro em si, mas com o estrangeiro em geral, né? E não tem como você esconder que é um estrangeiro aqui, né? Qualquer pessoa na rua vai olhar para você e vai saber que você não é um japonês. Então, isso é fácil de ser detectado. Certamente, a cultura é muito diferente da nossa. A gente tem né, o latino, a cultura europeia, latina está completamente conectada. E aí, quando você vem para a Ásia, isso é um mundo que a gente não conhece em todos os sentidos. E isso tem sido muito rico para a gente. Eu tinha um plano pessoal, né, de explorar a Ásia, né, a cada férias, mini feriados, etc. Infelizmente, esse plano está suspenso pela pandemia, mas é uma oportunidade de cultura diferente, muito rica. Eu diria que a grande desafio profissional é me adaptar a esses formalismos, esse código de conduta implícito das empresas japonesas. E é muitas coisas que a gente não está acostumado. Uma coisa que eu me dei conta depois de algum tempo, né, esse meu lado italiano de falar com as mãos é inaceitável aqui. Eles não conseguem, eu tenho que me segurar, porque eu perco a audiência, eu perco a minha capacidade de convencer, porque eles ficam olhando para minhas mãos e não estão escutando o que eu estou falando. Porque eles não estão acostumados com isso. Falar em pé quando você está apresentando um projeto, não tem, é todo mundo sentado e sentado nos lugares demarcados. Toda reunião que eu participo, existe um mapa de assentos e eu tenho que sentar no lugar que foi definido para mim, que é de acordo com idade, hierarquia, posição. Isso não é só em razão de pandemia, é uma rotina normal. Isso antes de pré-pandemia. A realidade daqui, a cultura japonesa é muito rígida, é muito formal. Essa história de sentar em reunião, eu cheguei umas primeiras vezes, entrava, né, brasileiro quase atrasado, correndo para não me atrasar, chegava e sentava na primeira cadeira vazia. Aí vinha alguém com todo o cuidado e falava, por favor, seu lugar é aquele. Tem regras que eu estou aprendendo ainda, né, de como se dirigir a pessoa, o de se curvar e não dar mão. Então, tudo isso faz parte de uma adaptação muito grande de uma cultura corporativa, além da cultura pessoal, né, de conviver na rua, que aí é um pouco mais tranquilo. Pode errar, vamos falar assim. Legal. O Marcelo Bando tem uma pergunta aqui interessante. Eu vou fazer um bate-bola entre o Adriano e o Harry. Vocês, como Head de Security Global, quais são os principais desafios para criar uma política, premissas e quebras de paradigma de segurança ao implantar isso em diversos países? Para o ímpar. Eu posso começar falando que o melhor começo é entender a cultura de onde essa política vai ser implantada. Então, e cuidando dos regionalismos, hein? Uma coisa é você falar de Califórnia, uma coisa é você falar de Quebec, uma coisa é você falar de Houston, outra coisa é você falar de Massena, no estado de Nova York, quase na fronteira com o Canadá. São regionalismos que precisam ser respeitados. Então, e é claro, você numa empresa com essa abrangência, você precisa saber esses regionalismos, mas você não pode também se ater a isso. Então, você trata ela de uma maneira mais abrangente, só que você tem que saber muito bem vender. E nós fazemos parte dessa geração, graças a Deus, né? Nós fazemos parte da geração que a gente aprendeu que políticas e processos de segurança, quando são vendidos e comprados pela audiência que nos assiste, são muito mais fáceis de serem implementados do que uma pílula, toma aqui e engole. Faça e está acabado porque eu mandei.
Eu concordo. Eu acho que, claro, além de tudo isso, né, de você conhecer a cultura, essa parte da regionalização, eu acho que sem sombra, eu acho que quem está nessa posição regional ou já teve numa posição global sabe o quanto é difícil você tentar influenciar o que a gente chama de top management, né? Então, quando você tem enfim, que definir uma política, um procedimento, seja lá o que for, né, que você precisa implementar isso numa determinada região. Primeiro, além de tudo, além de você conhecer a cultura, você tem a coisa da arte de influenciar pessoas, né, e de tentar primeiro conhecer o business, né, conhecer um negócio, né, e tentar tropicalizar aquilo. Muitas vezes você tem a rejeição e você tem a reação, né, daquela região, porque aquilo só cabe dentro de uma determinada região e aquilo, por uma decisão global, precisa ser implementada a nível mundial e aquilo não faz sentido para uma região, não faz sentido para uma unidade de negócio. Então, quer dizer, você precisa ter habilidade para poder influenciar o outro lado a comprar essa ideia, né? E como você faz isso? Isso é difícil, né? Quer dizer, é um desafio, né? Então, além de tudo, você tem isso, né? O que eu chamo de como você influenciar as pessoas para você poder implementar isso, né? Legal. Agora, são inúmeras perguntas, não vai dar tempo da gente respondê-las todas, senão a gente vai ficar aqui. Coitado, o Adriano já está quase indo dormir, Harry, então a gente vai ter que... Você já me acordou, cara. Você já me acordou, vamos embora. Vamos embora. O Neves está reclamando que agora a esposa dele sabe que existe um passeio de moto depois da feira. Mas ele marcou o último, Salvador, né? E ele marcou o último e furou. Então, a esposa não permite ele andar de moto com a gente na Aces. É porque as motos também lá não tem rodinha, né? Pro Neves precisa de rodinha na moto, porque a perna é curta. Vamos lá, eu vou para a última pergunta, não vai dar tempo da gente fazer todas. Eu queria juntar duas perguntas em uma. Eles falam aqui no chat, o Antônio Garuti fala da questão do corruptor no mercado americano, e uma outra pergunta fala, que eu achei bem interessante, se o brasileiro é bem visto à frente de corporações internacionais em posições de destaque como a de vocês. Então, para a gente fazer um bate-bola dos três nessa última pergunta e a gente caminhar para o encerramento. É difícil, não é fácil. Você precisa, com humildade, você precisa mostrar que você está lá para somar, né? Então, eu tinha coordenadores, eu tinha gerentes de segurança das plantas, onde, na verdade, eles chegam... Mas, pô, vem um brasileiro, por que tem um brasileiro tomando conta de mim? Fazendo uma caricatura, mas é difícil, não é simples. Você precisa exercer efetivamente a empatia, você precisa trazer essa pessoa para perto de você, para você ter um aliado, né? Então, uma das coisas que eu sabia antes de chegar lá, por exemplo, era que não existe Lei 7.102 lá, ou qualquer coisa do gênero, não existe curso de formação do vigilante. Então, eu perdia gente para Walmart, eu perdia gente para lojas de retail, porque como os vigilantes são pagos por hora, essas outras empresas roubavam fácil os vigilantes da gente, de acordo, era sazonal, né? Mas voltando à pergunta, com certeza a empatia e mostrar, chegar por baixo, né? Não chegar na sola, e eu acho que isso a gente aprende, e se a gente tem esse conhecimento adquirido, a gente navega em qualquer lugar, porque humildade, chegar por baixo, chamar junto, não chegar por cima querendo ser o dono da verdade, a gente consegue navegar em qualquer cenário. Eu sempre falo, Harry, que o melhor do Brasil é o brasileiro, né? Não tem jeito. O brasileiro é um ser humano incrível. Vamos lá. Eu concordo. Eu concordo totalmente com o que você mencionou, Harry. Eu acho que a capacidade que a gente tem
de criar, né, aquela coisa e de ser flexível, né, e vivendo fora de novo, passando pela Europa, estando aqui em Doha, conhecendo os mercados, também Estados Unidos, entre outros que eu conheço, a gente tem o poder que o brasileiro tem de ser flexível, né, é muito diferente de outros, né? E a gente faz acontecer, quer dizer, e a gente ganhou muito espaço, né? Você vê, a gente tem, sei lá, o Rodrigo Ferreira tá lá na Califórnia pela Serasa Experian, acho que agora é só Grande Experian. Rodrigo. Você tem o Wendel, né? Tá na Syngenta, tá lá na Suíça. Fiquei de visitar ele quando estava na Alemanha, não consegui. Você tem o Marlon Guimarães, que está no Booking, lá na Holanda, né? E todos esses caras estão na frente de projetos gigantescos, né? Em posições bem críticas e posições de destaque, né? Então, acho que o brasileiro tem sido muito valorizado fora, né? Então, mas de novo, é o que a gente falou aqui, né? Tudo isso vem de formação, tudo isso você precisa construir, né? Para construir isso não é fácil, né? São desafios bem grandes, mas eu acho que a gente ganhou bastante espaço, né? E o que prova é a quantidade de gente boa que a gente tem aí fora. O Gustavo fala muito isso, né, Adriano? Quando você Agregar assume valor uma no nova... âmbito da função, ele fala muito. Ele fala. Quando você assume uma deixa cadeira, deixa você ele. deixar um legado para o próximo que vai chegar, né? Porque aí você sobe a régua, você faz parte do projeto, você entrega... O Gustavo fala muito isso, você está linkado ao próprio business, você deixar um legado e partir para um próximo desafio. Mas vamos lá, Salvador, complementa para a gente poder encerrar. Sim, eu vejo dois pontos que na minha carreira eu pude perceber. Primeiro, estando numa multinacional brasileira com operações em muitos países, principalmente na América do Norte, era interessante a posição que tinha perante, né, a realidade interna da empresa, né? Ou seja, é uma empresa americana muito forte nos Estados Unidos, mas sendo uma subsidiária de uma empresa brasileira. Então, isso já era, por si, um choque do que estão acostumados. E aí você tinha americanos estudando português, porque eles sabiam que, se quisesse crescer na empresa, tinha que ter um mínimo de português para falar, porque o idioma oficial era o português. Então, isso era uma realidade que eu vivi. Hoje, o que eu vejo também é que, apesar de tudo que eu já falei, de cultura fechada, empresa japonesa ser muito tradicional, existe um interesse ou uma percepção de que eles têm que se abrir. E nesse vai e vem, porque isso não é do dia para a noite, mas nesse vai e vem, os latinos têm ganhado muito espaço, porque eles perceberam que esse jeito de tomar decisão, essa capacidade de flexibilidade, essa capacidade de tomar ações em momentos difíceis, pensar fora da caixa, isso é um valor que traz para a empresa que eles não têm. Então, hoje, o que eu vejo aqui na realidade de uma corporação japonesa, existe no nível de segundo até primeiro escalão da empresa, ocupado em posições chaves por executivos brasileiros, colombianos, mexicanos, argentinos, que eles não tinham isso há 10 anos atrás. Então, realmente me chama a atenção isso. Muito bom. Pessoal, estamos fechando a live, estouramos o nosso tempo, falei para vocês que passava de forma rápida. Muita gente comentou aqui, parabéns, mestres, feras, foi quase que uma aula de MBA. Infelizmente, não dá tempo da gente continuar, já está tarde, o Adriano já está quase que bocejando. Eu queria agradecer vocês três. Tô acordando. Eu acho que foram grandes experiências passadas aqui, talvez uma das lives mais legais que eu fiz, são histórias que vocês construíram ao longo das suas respectivas carreiras, cada um no seu formato, cada um com o seu jeito, mas são 3 grandes amigos que eu tenho aqui, pessoas que eu respeito, que eu tenho um baita carinho, e que quando eu fiz o convite, de forma rápida aceitaram participar e contar um pouco das suas experiências, porque eu acho que é isso que é o legal, é mostrar para as pessoas que todos podem construir os seus caminhos, construir a sua jornada e chegar numa posição de destaque, se esse for o objetivo da pessoa em construir uma carreira internacional. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês, principalmente ao Adriano, que está aí sofrendo com o nosso fuso horário,
mas acho que valeu a pena. O público está elogiando demais. Mantivemos uma audiência full do começo ao fim. Mais uma vez, dê o seu joinha. Esse vídeo fica na biblioteca do CT. E aí eu queria que vocês fizessem o encerramento. Se vocês gostariam de deixar os seus contatos, deixem lá no chat. Não vamos ligar para o Adriano, porque agora são quase 2 horas da manhã, Adriano. 3 horas da manhã. Liga para o Salva, liga para o Salvador. Liga para o Salvador, que tá já começando é 9 o dia. da manhã. Está começando o dia. Mais uma vez, eu agradeço o contato. A live da semana que vem vai ser um ser humano incrível. O tema vai ser Desafiando Limites. É um cara surreal, vale a pena ficar de olho. Não vou dar mais dicas, vai ficar essa surpresa. E, por favor, agora é com vocês o encerramento. Harry, vai pelo mais velho. Salvador. Obrigado a todos, valeu pela oportunidade, realmente foi um prazer ter esse bate-papo. Grande abraço para vários amigos que eu vi aqui no chat, realmente um prazer, mesmo que virtualmente, encontrar vocês e espero que visitando logo assim que acabar essa loucura. Grande abraço a todos. Gente, foi muito legal esse bate-papo. É bom ver o Salvador, Adriano, Colette de novo. Pessoal que está curtindo, que está assistindo, espero que tenha sido bastante agradável o papo. Se vocês quiserem saber de mais coisa, dos detalhes, de ir para fora, essas coisas todas, procurem a gente. Eu falo em meu nome, mas acredito que o Salvador e o Adriano estão completamente abertos também a serem buscados em outras oportunidades para maiores detalhes. E super abraço para vocês. Boa noite. Bom, não diferente. Colette, obrigado pela oportunidade. Foi ótimo estar com o Salva, estar com o Harry, vários amigos aqui também, como o Harry mencionou. Dei algumas risadas aqui, tentei segurar um pouco aqui, mas a galera não perdoa, né? Isso é bom, porque são todos amigos. Obrigado de novo. Amanhã, para mim, é sábado, né? Sexta-feira aqui no Oriente Médio a gente não trabalha. Isso é uma outra curiosidade, falando de cultura de novo. Enfim, é isso aí. Obrigado. E só para fechar, antes de eu dar o meu tchau, Harry, mais uma vez, você como o cara do joinha, vamos lá, dá o seu jabá aí. Pessoal, deem um joinha nessa página CT Segurança. E o meu jabá é outro. Quem não tem uma conta, abra uma conta no Facebook e no Instagram, por favor. Pessoal, mais uma vez, um beijo no coração de vocês. Obrigado pela audiência. Nos vemos quinta-feira que vem, 19h30. Fui. Valeu. Valeu.